Olá, pessoal. Então, a ideia desse vídeo aqui é a gente começar uma introdução falando sobre Bootstrap, que vai ser a base da tecnologia que a gente vai usar para construir os nossos aplicativos. Tá? Eu vou deixar o tom aqui para que a interpretação fique melhor e vamos começar. Bootstrap, ele é uma biblioteca para construção de sites web responsivos. Isso quer dizer que ele tem um conceito de que o acesso principal a esse site ele é feito através de um dispositivo móvel. Então, a gente tem os links aí para vocês conhecerem o projeto, tá? Então, a gente tem um link em português, bootstrap.com.br, ou em inglês. A diferença é que a tradução em português que a gente tem do site, ela está sempre uma versão mais atrás que a em inglês. A em inglês está sempre um pouco mais atualizada. E a ideia de usar essa biblioteca é facilitar a nossa vida e garantir um resultado melhor. Então, o Bootstrap vai garantir que a aparência do nosso produto, do que a gente está construindo em HTML e CSS, seja boa quando for acessada através de um dispositivo móvel, que é o que a gente quer aqui. Certo? Para utilizar o Bootstrap, a gente tem que incluir no nosso HTML alguns comandos. Na realidade, a gente tem que definir que esse vai ser um site responsivo, né? Então, esse vai ser um HTML responsivo. Isso a gente faz com essa meta-informação aqui. Tá? E a gente carrega um conjunto de estilos CSS do Bootstrap, usando esse link que está aqui. No final do nosso arquivo HTML, a gente ainda vai incluir os scripts do próprio Bootstrap e das dependências dele, que no caso são o jQuery, que a gente vai falar mais adiante, e o Popper, que é uma biblioteca que ele usa de forma auxiliar. Então, aqui a gente tem um template inicial, que seria um modelo desse arquivo HTML que a gente vai usar, depois de incluir as metas e informações necessárias, os links para os CSS do Bootstrap e os scripts, tanto das bibliotecas auxiliares quanto do próprio Bootstrap. Esse fica o formato de um arquivo HTML que a gente pode usar como base para tudo que a gente for desenvolver. Para facilitar, eu coloquei um link direto para esse arquivo nessa imagem. Então, se vocês quiserem, se vocês clicarem nessa imagem aqui, vocês vão conseguir baixar um arquivo já com todo esse texto para usarem de base. Aqui a gente tem a referência da biblioteca. Então, a biblioteca do Bootstrap ela é separada em uma série de componentes e uma série de ferramentas. A cada uma delas tem uma página específica que mostra como ela é usada e como a gente pode aproveitar. E tem exemplos de uso. Então, se vocês olharem essa documentação, vocês vão ter vários exemplos do que o Bootstrap pode fazer. E essa documentação ela está em português para vocês utilizarem. Aqui nesse vídeo a gente está usando a versão 4.1 do Bootstrap. Atualmente o Bootstrap está na versão 5, mas essa é a primeira versão inicial, 5.0, que a gente está tendo acesso e ainda não tem a documentação traduzida. Então, a gente vai trabalhar com a versão 4.1 por uma questão de de ter essa documentação em português e dela já está mais estável que essa versão 5, certo? Mas vocês podem olhar lá no site.
Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos principais componentes, das principais ferramentas do Bootstrap. E a primeira dessas é o container. Tá? Para a gente criar um container, o container ele é um elemento de layout básico do Bootstrap. Então, para que funcione toda essa questão de responsividade, de aparecer bem dimensionado dentro de um dispositivo móvel, a gente precisa utilizar esses componentes do Bootstrap. Um dos principais é o container. Para construir esse container, a gente atribui a classe container a um elemento div ou um outro elemento estrutural do HTML. Tá? E isso vai fazer com que ele se comporte de maneira que da maneira que a gente espera. Tá? Existem dois containers básicos. Tá? O padrão, em que ele vai ter um tamanho específico para cada dispositivo, e o Bootstrap garante que ele vai ser apresentado de maneira correta em todos os dispositivos, e existe um container fluido, que é esse com a classe container hífen fluid. Tá? Esse container ele vai ocupar o maior espaço que ele conseguir, tá? Respeitando essas limitações. Então, pessoal, existe um componente de barra de menu, tá? Esse é o menu que fica na parte superior da tela lá, que a gente pode acessar diferentes lugares do nosso site ou do nosso aplicativo. Tá? Ele é um componente pronto. Eu coloquei um link aqui que leva para a documentação desse componente. Tá? E vocês vão poder ver todas as opções e todas as configurações que ele tem. E embaixo, que nem no slide anterior, tem uma imagem com exemplo de código. Esse exemplo, se vocês clicarem na imagem, vocês conseguem baixar esse exemplo de código. Tá? E a ideia é mostrar para vocês ele funcionando aqui rapidamente. Esse aqui é o código que vocês vão conseguir baixar lá. Tá? Eu tenho aqui, a gente consegue ver que ele está com o que é necessário para colocar o Bootstrap, né? O CSS, a meta-informação. Aqui no final eu tenho os scripts JavaScript que são necessários. E aqui está o código do componente propriamente dito. Então, a gente tem um elemento nave com a classe navebar, que é o básico para se construir esse elemento. E aqui dentro está o conteúdo dele, o que ele vai estar apresentando. Para a gente ver ele funcionando, vou executar ele aqui. Tá? E o que a gente tem na página web é esse comportamento aqui. Então, eu tenho esse menu superior aqui, onde a gente tem os elementos de navegação aqui, tem um menu drop-down, uma caixa de texto e um botão de procura. E ele é totalmente responsivo, então se eu abrir ele num dispositivo móvel, como eu simulo aqui, vocês vão ver que o comportamento dele já é o comportamento de dispositivos móveis. Então ele se apresenta como um hambúrguer aqui e se desloca normalmente aqui, certo? A gente tem um componente chamado Jumbotron, tá? Que na realidade é uma caixa para destaque de texto. Então, se eu tenho algum elemento que eu queira destacar dos outros, eu posso criar esse Jumbotron. Da mesma forma do componente anterior, eu incluí o link para a documentação aqui e um exemplo de código. Se vocês clicarem na imagem, vocês vão conseguir abrir ele. Tá? Vamos ver esse exemplo funcionando.
Esse é o exemplo de código, mesma coisa, é um arquivo simples com a configuração do Bootstrap, e aqui ele usa o Jumbotron. Para construir esse componente, basta a gente definir essa classe Jumbotron para um elemento div ou um outro elemento de estrutural. Tá? O importante é que esse cara esteja inserido dentro de um container. Então, vocês estão vendo aqui, eu já tenho dois componentes do Bootstrap para garantir esse comportamento que eu espero. Tá? Vamos ver ele funcionando. Então, aqui a gente tem o site normal, e se vocês notarem, ele tem um espaço aqui destacado, um painel com um fundo diferente, que esse é o Jumbotron. Tá? O site normal seria esse atrás, embaixo o que a gente tem aqui já é a configuração do Bootstrap. Ok, o próximo componente que a gente tem aqui é um dialog modal. Na realidade, isso se comporta como uma janela pop-up, onde o usuário pode interagir. Tá? Então, eu vou mostrar uma janela para esse usuário, vai ter um conteúdo ali dentro, e ele pode fechar essa janela, ou interagir, executar uma ação, ou ver esse conteúdo. Tá? Da mesma forma dos slides anteriores, está linkada aqui a documentação completa em português, e aí na imagem com exemplo de código, se vocês clicarem, vocês podem fazer o download desse exemplo. Tá? Esse exemplo está funcionando aqui. Esse é o código do exemplo, mesma configuração, é baseado no mesmo exemplo de HTML que a gente tinha antes. Tá? Mas esse exemplo ele é diferente, ele tem um button aqui, que também é um componente do Bootstrap, porque ele tem essa classe BTN e BTN Primary. Lá na documentação vocês encontram também a documentação para todos esses exemplos, certo? E a gente tem a classe modal, que faz com que esse div se comporte como o elemento que a gente quer. Então, vamos ver ele funcionando. Então, no início eu tenho a minha página aqui e eu tenho simplesmente um botão. Tá? Quando eu clico nesse botão, aparece o modal, que é esse diálogo aqui, onde eu posso ter um conteúdo qualquer, tá? Eu posso interagir fechando ele aqui em cima, ou eu posso fechar ele no botão, ou eu posso incluir quantas ações eu quiser em outros botões aqui, tá? Para serem executadas. Então, é uma forma de interface muito, muito intuitiva, tá? E que está bem pronta, tem um suporte bem bom do Bootstrap. Vale a pena a gente estudar. A gente tem uma série de componentes voltadas para formulários. Na realidade, uma série de classes CSS que vão fazer com que os formulários no Bootstrap tenham um aproveitamento muito melhor por parte dos nossos usuários. Então, a documentação está incluída aqui. Formulários são bastante extensos, a documentação, porque a gente tem muita opção para fazer. Então, eu tentei colocar nesse formulário aqui de exemplo, nessa imagem que vocês podem clicar para baixar esse código, eu tentei colocar algumas das opções que são mais utilizadas. Tá? O exemplo de formulário, a gente pode ver ele funcionando aqui, ó. Ele foi inserido dentro de um Jumbotron, tá?
e eu crio esses grupos de formulário aqui, form groups, que vão criar contexto entre os diversos tipos de entradas, diversos inputs que a gente vai ter. Tá? Vamos ver esse carinha rodando. Esse formulário, ele funciona dessa forma aqui. Eu tenho um label, eu tenho uma dica, eu tenho um placeholder aqui, que ele some quando a gente digita. Então, ele tem uma série de facilidades para o usuário. Eu posso clicar no texto e ele vai marcar. Eu tenho highlight aqui, isso aqui aparece marcado quando ele está em foco. Tá? O botão também funciona melhor. Eu tenho essa validação automática sendo feita pelo próprio Bootstrap, com dicas aparecendo. Tá? Então, construir formulários com Bootstrap resulta em formulários que têm uma usabilidade muito melhor, principalmente se a gente pensar em aplicativos móveis. Esse formulário funciona muito melhor no celular do que um formulário web normal. Tá? O Bootstrap ele funciona muito bem, tá? Mas mesmo assim, sempre a gente vai precisar customizar algumas questões. Tá? E para fazer essa customização, o Bootstrap ele usa um mecanismo de tema. Então, na realidade, se a gente quisesse seguir exatamente o que é proposto pelo Bootstrap, a gente, ao fazer a customização desses sites, desses aplicativos, a gente, na realidade, está construindo um tema. Tá? Mas essa construção de tema, ela muitas vezes ela é custosa, tem uma série de coisas que eu tenho que me preocupar, um monte de elementos que eu vou ter que construir e resolver. Tá? Então, normalmente, a gente precisa de coisas mais pontuais, a gente mantém grande parte da aparência normal e modifica algumas questões pontuais. Tá? Pela forma como o CSS do Bootstrap é criado, às vezes a gente tem problemas para sobrescrever este CSS. Por exemplo, no nosso exemplo de menu, tá? O menu superior aqui, se eu quiser mudar o fundo, a cor de fundo daquele menu, não basta que eu inclua background color no navbar como preto. Tá? Porque isso vai acabar sendo sobrescrito pelo CSS do próprio Bootstrap. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir essa palavrinha que está marcada aqui, tá? Uma exclamação important. Isso vai garantir que isso seja aplicado independente de outros estilos que estejam sendo impostos pelo Bootstrap. Tá? Então, se vocês estiverem tentando estilizar, mudar tamanho, mudar cor de alguns elementos e isso não esteja funcionando, e vocês perceberem, não, olha, CSS que eu estou fazendo é esse aqui, tinha que estar funcionando. Vocês testem, vejam se a inclusão do important não resolve o problema de vocês, porque às vezes isso evita muito trabalho. Aí resolve a maior parte das questões relacionadas a customizar o CSS usando aplicações Bootstrap. Eu incluí aqui algumas outras questões voltadas ao Bootstrap. Tá? Então, todo o sistema de display do CSS a gente consegue comandar através do Bootstrap. Então, eu consigo mudar a forma como a propriedade display de elementos é feita sem ter que escrever um CSS para eles. Existem classes específicas que eu posso utilizar. Então, eu coloquei o link aqui para a gente ver quais são essas classes e como é que elas funcionam. Tá? Quando a gente fala em responsividade, a gente está falando em organizar, em deixar para que o navegador ou o dispositivo da pessoa
tome as decisões de aonde as coisas vão aparecer. Tá? E isso o Bootstrap chama de Grid System. Então, aqui tem uma explicação de como é que funciona o layout no Bootstrap, se eu quero que apareçam 2 elementos, 3 elementos numa mesma linha, se eles vão aparecer em uma única linha. Tá? Então, isso é feito dessa forma. Da mesma forma como eu consigo mexer no display do CSS usando só classes do Bootstrap, eu consigo mexer também nos espaçamentos. E aí, espaçamentos que eu estou falando é a margem e a margem interna, o padding desses elementos. Tá? Então, tanto a margem externa quanto a margem interna de todos os elementos HTML, eu consigo modificar utilizando classes do próprio Bootstrap. Então, tem a documentação para essas classes. É importante a gente usar isso ao invés de usar o CSS nas nossas aplicações, porque isso vai garantir que, independente do dispositivo onde elas estejam sendo feitas, elas vão aparecer bem. Tá? Então, a mesma classe que eu uso vai garantir que no mobile apareça bem no celular, ou num tablet, por exemplo, ou num dispositivo que tem uma tela maior. Tá? E a mesma coisa para o posicionamento. Eu consigo fixar elementos na tela. Então, por exemplo, se eu não quero que aquele menu apareça na parte superior, se eu quero colocar ele embaixo, eu consigo modificar isso modificando a propriedade position do CSS através dessas classes do CSS. Tá? Todas as documentações que eu mostro aqui, elas são importantes, tá? E a gente não consegue usar o Bootstrap sem se basear nessas documentações. E elas trazem sempre exemplos. Tá? Cada página de documentação dessas é cheio de exemplos com várias situações, e as principais situações. Então, basicamente, o que acaba se tornando é a gente encontrar a situação que melhor se enquadre para o que a gente quer fazer e aplicar ela.